A paz do Senhor Jesus. Eu sou Andréia. Eu sou a pastora Renata. E eu sou Flávia. E eu sou a irmã Areta. E neste trimestre nós estamos estudando acerca das promessas de Deus. Nós que somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Escreva seu nome aí do chat e diga a cidade de onde você é. Dá tempo ainda de compartilhar com aquele seu amigo. Não deixe ele de fora dessa aula. E para iniciar a nossa lição, quero convidar a irmã Areta para estar orando. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos cercando a Tua palavra, Senhor, para que ela encha a nossa mente, o coração, do conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que não passa, que é a Tua palavra, Deus. Nós estamos muito alegres, Senhor, porque estamos aprendendo a ter vidas abundantes em Ti, ó Pai. E esta lição, ela vem para nos ensinar, para nos exortar e para nos trazer de volta princípios que há muito têm ficado esquecidos, Senhor, princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a absorver o máximo de conhecimento da Tua palavra. Ensina-nos a ter corações gratos e a viver uma vida abundante, tanto nesta terra quanto no porvir. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Gladstone. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Karina. E hoje nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10, 9 e 10. A nossa verdade prática é: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Vamos então ao texto, irmãos, de João, capítulo 10, de 7 até o versículo 18. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Deus os abençoe. E hoje nós vamos estudar acerca da promessa de vida abundante, entendendo quem é a fonte dessa vida, como podemos desenvolvê-la e também como podemos saber se nós estamos realmente vivendo essa vida prometida. E para vivermos essa promessa de vida abundante, nós precisamos ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. No capítulo 10 do apóstolo João, ele vem fazendo uma comparação de Cristo como o bom pastor. No contexto histórico da época, os pastores eram uma figura, né, lá no Oriente Médio, onde, especialmente entre os judeus, ele é uma figura central na vida rural.
ele não só guiava, mas ele também cuidava, ele protegia, ele alimentava as ovelhas. E esse relacionamento próximo entre o pastor e as ovelhas é uma metáfora que faz com que nós venhamos estudar acerca do relacionamento de Cristo com a igreja. Se nós analisarmos o pastor das ovelhas, as ovelhas seguem o pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Amém. O pastor conhece as ovelhas, cada uma delas independente da quantidade. Se faltar uma só, pode ser milhares, mas se faltar uma só, ele dará falta dela. E interessante também acerca desse relacionamento, dessa metáfora entre o pastor e as suas ovelhas, é que ele cuida e zela delas o tempo todo. Então, ele sabe, já é de conhecimento do pastor, que as ovelhas estão a todo tempo sobre algum perigo. Então, ele fica sempre alerta, sabendo que elas podem sofrer um ataque a qualquer momento. E essa metáfora, onde Jesus é o bom pastor, nós vemos que Jesus ele está ali à frente, ele se coloca à nossa frente, ele toma sobre si as nossas dores, ele leva na cruz do Calvário os nossos pecados, ele se entrega por nós, assim como o bom pastor, ou seja, aquele que de fato zela pelas suas ovelhas, dará a sua vida, ou seja, protegerá a vida das suas ovelhas, porque aquele pastor que simplesmente está ali com aquele rebanho, né? Apenas dizendo, não, esse rebanho é meu, eu estou tomando conta dele. Mas se houver qualquer perigo, ele é o primeiro a fugir. Então ele de fato não é um bom pastor. Só existe um bom pastor, aquele que deu vida por nós. Muito bem. E se nós fôssemos olhar, né, o crente deveria ser um ser que precisaria ser estudado, não é verdade? Porque deveríamos ser os seres mais incríveis, alegres, contentes, satisfeitos que a Terra tem notícia. Infelizmente, a gente está vivendo esse fenômeno dos crentes cada vez mais tristes, cada vez menos contente, mais carrancudo. Você passa perto de um crente com a cara emburrada, sendo que a fonte não é coerente com esse estilo de vida. Gente, o que é a fonte de toda a nossa vida abundante? É Cristo Jesus. Jesus é a fonte da nossa vida abundante. E quem tem Jesus Cristo como fonte da nossa vida abundante, porque veja, a vida eterna é a maior e mais extraordinária promessa que nós podemos ter. Mas aquele que resolveu o nosso maior problema, que é a eternidade, não resolveria ou não daria conta de nos assegurar resoluções em todas as demais áreas da vida. Então o crente, quando ele sabe que ele tem a sua eternidade resolvida, ele está assegurado que todas as demais promessas que existem na Bíblia, mediante Cristo, ele tem o sim de Deus. Então, pela fé, o crente se apropria de promessas que tornam a sua vida abundante. A promessa de uma vida de paz, a promessa de uma vida de comunhão, de uma vida de alegria, de um destino assegurado, de uma vida com propósito. O mundo não tem essa promessa, o mundo não tem essa fonte, mas todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, estamos autorizados e devemos viver uma vida abundante. O mundo deveria olhar para nós e dizer, eu quero ter essa vida. O problema é que hoje, ao invés de vida abundante, nós estamos vivendo uma vida escassa. Somos pessoas fracionadas. Não temos completude na vida. Se olha para o nosso casamento, para nossas paternidade, maternidade, para nossa vida espiritual, e ela é muito mais definida por escassez do que abundância. Mas João, né, assegura que Jesus veio e ele mesmo fala, eu vim para dar vida e a dar em abundância. Então Jesus, ele define uma vida absoluta, única, que só ele pode conceder. Quem tem Jesus não só está sobrevivendo, mas está vivendo o melhor de Deus nessa terra. E ter vida abundante não quer dizer que você vai ter tudo o que quer, mas significa que você está
grato, satisfeito com o que hoje você tem. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida marcada por faltas, não é verdade, meninas? Isso aí, é verdade. Então, pastora Renata, irmã André, que já falou, né? A nossa irmã Areta, nós temos tudo, né? Quando a gente entende que Jesus Cristo, ele é a fonte de amor, ele é a nossa fonte, ele é a vida abundante. Então, Jesus, ele não sente amor, ele não sente compaixão, ele é o amor. Ele é a nossa fonte de amor, ele é a nossa fonte de abundância. E o interessante é que no versículo 11 desse texto, que ele se declara, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida, ele não é como um mercenário, que a qualquer motivo venha um ladrão, venha alguém para ferir, a ovelha foge, mas ele é o bom pastor. E o bom pastor é o que dá a vida pela ovelha, né? Que é o que está no texto. E o legal, quando a gente para conhecer a história, como a Andréia colocou, naquela época, o curral das ovelhas eram cercados de pedras e só tinha uma porta. E ele diz que ele é a porta. Então ele ficava na porta, o pastor, né, o bom pastor que cuidava, ficava ali na porta para proteger as suas ovelhas. Então qualquer um tivesse que passar para ferir ou roubar ou fazer algo com uma ovelha, tinha que passar pelo pastor. E Jesus é esse bom pastor que fica à porta. Então ele é a porta, ele é a nossa segurança. Então é por ele que nós entramos, é por ele que nós saímos. Então ele é a fonte de amor. Quem está nele está em vida abundante. E a vida abundante não quer dizer fartura, não quer dizer não ter falta de algo, mas é o viver na plenitude de Deus, né? E nós, como cristãos, além da vida eterna, como a nossa pastora colocou, nós ainda nesta vida podemos ter uma vida abundante. Então, e aqui lembrando de uma mensagem que o pastor Jairo, né, falou pra gente no ensinamento com os jovens, muito lindo e ficou marcado, que Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, e a vida dele era completa, era plena. E é isso que Deus quer para nós, né? Essa abundância, essa vida abundante é uma vida plena, onde você não sente falta de nada, porque o Senhor te completa. Se você está em Cristo, Ele está em você, não tem o que você ter falta. Você tem uma vida de alegria, você não perdoa, você ama, você não reclama, não murmura, né? É um crente grato. Então, a alegria, ela anda com você porque Cristo está com você. E é isso que Deus quer para nós, né? Esse amor, essa fonte de amor, Ele é o amor. Então você consegue perdoar, você consegue conviver até com pessoas difíceis, porque Cristo está em você. Muito bem colocado, Flávio. Eu lembrei até que agora, né, da Sunamita, descrita em Reis, porque nós mulheres temos tendência de sermos murmuradoras, de ter uma percepção muito negativa muitas vezes da realidade, e isso planta incredulidade no nosso coração. A murmuração, ela nasce num terreno, né, de incredulidade, e você nunca vai ver uma pessoa incrédula que é grata, não combina, né? Mas a Sunamita, descrita em Reis, era uma mulher que, aos olhos da sociedade, ela tinha uma falta absurda, ela não tinha filho. Mas ela não usou da sua falta para não ser plena. Ela era uma mulher plena, ela disse, eu estou satisfeita, eu tenho tudo. Então ela recebe o profeta, ela trata o profeta, ela está construindo sobre o profeta, abençoando a vida do profeta e não está se movendo pela falta. Porque naquele momento ela era uma mulher completa, satisfeita, muito embora Deus a deu uma bênção. Porque muitas vezes hoje a gente tem uma percepção de que ser plena, às vezes você acha que precisa daquele emprego que você tanto sonha, eu preciso casar para ter, eu preciso conquistar uma casa própria para eu ter, mas como a Flávia muito bem colocou, essa completude, essa plenitude vem de uma vida de satisfação vivida em Cristo Jesus. Se Ele está em você, mesmo que a gente esteja em condições adversas, você sabe que Ele está no controle e que você vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar por mim. Então isso te mantém nos tempos difíceis, não é não ter problema. Muito bem colocado, Flávia. Pastora, por isso que muitas pessoas, né, não entendem, né, e é loucura para os ímpios, né? Porque como pode uma pessoa com tantas faltas, muitas das vezes, ser pleno, viver essa vida de alegria, essa vida abundante, que é o que a palavra diz, e a nossa lição de hoje está mostrando. É porque o mundo não entende o que é essa plenitude, essa abundância que Deus, Ele coloca aqui, através de Jesus aqui, nos ensinando sobre Ele ser o bom pastor, o cuidado dele, né? Exatamente, Flávia. E aí a gente já entra, irmãos, no conceito propriamente dito de vida abundante.
Nós vemos aí em João 10, versículo 10, o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Estamos falando de vida abundante, mas às vezes não fica claro exatamente o conceito do que é essa vida abundante. Nós temos uma vida prometida por Cristo em abundância lá em João 10:10, que diz respeito a todos os aspectos da vida humana. Isso é latente, né? São os aspectos físicos, são os aspectos espirituais, são os aspectos da alma humana. É uma vida integral em Cristo e que tudo se fez novo. Mas o significado mais profundo dessa vida em abundância diz respeito ao significado espiritual. Porque nós temos ali, no versículo 10, essa vida, a palavra é zoe, ou zoé, não sei direito a pronúncia, mas é uma palavra do grego que, transliterada para o português, quer dizer vida. E é encontrada nesse versículo. Mas a Bíblia traz mais de 3 termos, pelo menos 3, né? Termos utilizados para se referir à vida. O primeiro deles é o bios, ou bios, que é referente à vida biológica, à vida física. O psique, que é a vida psicológica, né? A alma vivente, a mente, a vontade, as emoções e o coração. E o zoé, que é a vida espiritual, que tem a ver com o espírito, um espírito cheio de vida. Em 1 Coríntios 15, 45, diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, Jesus, em espírito vivificante. Ou seja, o espírito de Jesus vivificante que traz a vida. Ele tem a ação de trazer a vida. Então, a vida abundante em Cristo significa a vida completa, a vida absoluta, que pertence a Deus e que é cheia da vida do próprio Deus. Quando você foi transformado em nova criatura, meu irmão e minha irmã que nos ouve nesta aula, você recebeu a vida de Cristo. Quando ele deu a vida dele por você ali na cruz, você recebeu vida eterna. E a vida eterna existe em quem? Em Cristo. Deus existe em você, a vida de Deus agora é a sua vida. Você vive a vida de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a abundância da vida que Deus nos promete não é uma abundância apenas para essa terra, não é uma abundância apenas para as coisas que a gente pensa, materiais, que a gente vê às vezes as pessoas lá colocando, ostentando as suas vidas cheias de prosperidade, não é mesmo, irmãs? Que colocam ali viagens, que colocam posses, que colocam conquistas. Não é isso. É vida eterna, é vida abundante. É uma vida na qual você não vai viver só nesta terra. Você vai viver no porvir. Você tem essa esperança de que Cristo vai voltar e de que um dia você estará ali vivendo nas mansões celestiais com Ele. Não é só para essa terra. Então é por isso que às vezes nós vemos e não entendemos esse contrassenso que a pastora Renata colocou anteriormente, de pessoas crentes em Deus vivendo vidas miseráveis, vivendo com carrancudas, sisudas, sem motivo para sorrir. Meus irmãos, nós teremos vida além dessa terra. Olha que maravilha, olha que bênção. É motivo para nos alegrarmos até quando a morte chegar, não é? Eu me lembro do episódio do falecimento dos meus pais, né? Inacreditável a alegria que reinava naquele lugar. Foi algo assim, que o Espírito Santo estava presente. Meus pais estavam sendo sepultados e nós estávamos louvando e agradecendo o nome de Deus. É isso, irmãos. A chave é essa. É alegrar-se mesmo em meio às tribulações. É entender que não acaba aqui. Que essa vida aqui é só passagem. E que nós estaremos com Cristo reinando a eternidade. E também, em João 10:10, fica claro que há esse propósito de Satanás, né? Satanás veio para quê? Para roubar sua alegria, roubar sua paz, roubar a sua fé em Jesus. Veio para matar também todas as coisas, aquilo que você acredita, matar sua esperança e destruir aquilo que você tem. E às vezes nós estamos dando brecha para Satanás fazer isso, com as nossas murmurações, com as nossas reclamações, com o nosso olhar
ingrato para as coisas que Deus faz para nós, porque a ingratidão, ela fecha a porta do céu para as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Um coração... O que você gosta mais, meu irmão? De abençoar quem é grato ou quem é ingrato? Eu não vou abençoar fulano de tal, não, porque... né? Ele não tem gratidão por nada, não agradece a nada. Não, Deus é assim também. Ele nos abençoa à medida da nossa gratidão por Ele. Então, o propósito de Jesus é o contrário. E fica muito claro isso em João 10:10. Transmitir vida, não apenas uma vida biológica, não apenas essa vida transitória, ou a nossa almática mesmo, mas a vida Zoé, a vida de Jesus, vida plena, vida abundante, que vai além, vai até a eternidade. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, Meu aleluia. Deus! Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley. Eu vim aqui dizer que eu tenho 3 bons motivos para ser grato a Deus. O primeiro deles é a família que o Senhor me presenteou. O segundo é poder cuidar da minha família na presença de Deus. E o terceiro é, de modo geral, todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Leandro. Eu falo aqui da Igreja Marcos do Evangelho, aqui em Campo Grande. Os meus motivos de gratidão a Deus é por minha família, por minha casa, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pelos livramentos que Ele nos tem dado, pelo batismo dos meus pais, recentemente pelo batismo do meu irmão, né? E eu creio em nome de Jesus logo por toda a minha família. Esse hoje é um dos maiores motivos de gratidão a Deus, né, que eu tenho. Oi, pessoal, eu sou o pastor Ednilson. Eu venho aqui dizer que eu tenho muito que agradecer a Deus, tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por mim, a minha família, tudo que Ele me deu, toda a prosperidade que Ele proporcionou para mim e para a minha família, toda a saúde. Então, são bênçãos incontáveis. Glória a Deus. A gente pode ver também, infelizmente, dentro das igrejas, muitos pastores, líderes, que têm uma vida assim, de boas palavras, de sucesso, de fama, né? Que governam até bem as suas igrejas, os seus negócios e o sucesso. Você vê aí como tem homens famosos, mas a gente pode ver, infelizmente, seus lares sendo destruídos, porque não sabem aproveitar essa vida, como que é, Areta? Zoe, que é essa vida abundante que Deus tem para nós. Então, muitos, infelizmente, não estão aproveitando dessa abundância que podemos aproveitar em nossas casas, porque essa vida abundante também influencia a nossa família. Então, nós podemos viver essa plenitude dentro dos nossos lares, cuidando dos nossos maridos, nossos filhos, na educação, na gratidão que foi dita aqui, no perdão, na falta, né? Sabendo reconhecer um ao outro, perdoando um ao outro. E a revista traz pra gente um texto falando de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, que eles começaram a orar, a adorar a Deus, e as prisões se abriram e o carcereiro ficou desesperado. E ele quis tirar a vida, ele ficou desesperado. E Paulo falou para ele, então, nós estamos aqui. E ele queria conhecer Jesus, ele ficou impressionado, maravilhado com aquele milagre. E Paulo diz que ele podia ser salvo, mas também a sua casa. Ali fala, né, nos mostra como um bom pastor, ele se preocupa não só comigo, não só com cada uma de nós, mas ele quer salvar muito mais, ele se preocupa e ele zela pela nossa família. Então a nossa família, como foi dito aqui, ele cuida da nossa parte física, nossas emoções, né, a nossa saúde, o nosso intelecto, ele mantém o cristão sadio. Isso é plenitude em todas as áreas da vida, nas emoções, no físico, não deixa faltar nada. Não é uma abundância de fartura ou que você vai desperdiçar, mas é uma abundância que não venha faltar nada que você precisa, nada necessário para você. Então, que nós possamos aí, irmãos, estar aproveitando, porque se estamos em Cristo, essa vida, né, você ligado a Jesus, Jesus vivendo dentro de você, Ele fazendo parte de você, você vai conseguir ter essa plenitude em sua casa, vai poder zelar da sua casa, amar a sua família e vai desfrutar
dessa abundância que Deus tem para você. Glória a Deus. É verdade, Flavinha, que hoje a gente vive numa sociedade totalmente hedonista, em busca desesperada, frenética pelo prazer. Prazer em tudo, quer ser bem-sucedido em tudo. E bem-sucedido aos moldes do mundo. Nós tornamos-nos amantes do que é terreno. E a Bíblia fala que aquilo que é terreno, visível, ele é passageiro. E nós nos tornamos nada amantes do que é eterno. Ou seja, aquilo que de fato nós deveríamos aspirar, coisas eternas, guardadas, tesouros escondidos em Cristo Jesus, que de fato nos darão uma vida abundante pela presença poderosa do Espírito Santo, a gente está abrindo mão porque está em busca frenética de coisas humanas, terrenas e passageiras. Então você vai ver, as pessoas estão muito mais preocupadas com aqui e com agora do que no que diz respeito à sua eternidade, à sua alma. E aquele que é abundante, ele inevitavelmente vai transbordar sobre as pessoas que estão à sua volta. Coisa linda e maravilhosa é termos a oportunidade de vivermos do lado de pessoas abundantes. Jesus foi um sofredor nessa vida, mas era abundante, cheio de vida, vida no Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E toda vez que nós somos, só tem como ser totalmente pleno se você for cheio do Espírito Santo, porque nós seremos verdadeiramente humildes, saberemos que não é sobre nós. Aquele que é verdadeiramente humilde, por que ele é grato? Só humilde pode ser grato, porque ele não acha que ele é merecedor de nada. Então, como eu acho que eu não sou merecedor de nada, eu tô grata pelo que eu já tenho. Exatamente. Então, tudo que Deus me deu, eu não acho que eu sou melhor do que o meu mestre. A Bíblia fala, né, que o discípulo não é maior do que o mestre. Se o meu mestre padeceu, quem sou eu para não padecer? Jeremias 2 fala, né, horrorizai-vos, ó céu, e né, vede, coisa terrível meu povo fez. Qual maldade? O meu povo me abandonou, justamente eu, um manancial de águas vivas. Virou as costas e cavou para si cisternas rotas que não pode reter água. Qual é o cenário hoje da igreja? Esse é o povo de Deus. Virou as costas porque é eterno, para uma vida de oração, de piedade, de palavra, de consagração, de vivência do evangelho. E está buscando em cisternas rotas que nunca vai reter água. Está buscando a psicologia, está procurando nas satisfações pessoais, está procurando em conquistas terrenas e pessoais, em riquezas dessa vida. E isso nunca vai nos satisfazer. Hoje nós temos o quê? Uma paz química. Não é isso. Deus nos deu copiosas bênçãos que estão escondidas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem paz. Ele é o príncipe da paz. Nele nós temos comunhão uns com os outros. Nele nós somos corpos bem ajustados. Nele mesmo estando em tribulação, ele disse, nesse mundo vocês vão ter, mas fique firme. Eu também tive, mas eu venci o mundo. Ou seja, quando os nossos olhos estão focados na pessoa bendita de Jesus, o evangelho é imbatível em manter as nossas emoções equilibradas. Porque quando você não encontra na terra e não vai encontrar, você encontra nas promessas. O evangelho é um conjunto de promessas infalíveis sobre todas as áreas da sua vida. Então, mesmo que nós estejamos passando por um momento de dificuldade no casamento, quantas vezes nós vamos passar? Eu já passei, tenho certeza que muitos já passaram. Mas quando você tem Jesus, quando você descobre quem está com você, gente, aí a dimensão ocupa outro nível. Eu gosto muito, eu descobri numa mensagem que eu fiz sobre Alfredo de Nobel, que ele descobriu a dinamite. Quando ele descobriu, ele pergunta para um professor de grego que nome no grego poderia simbolizar algo tão poderoso. E ele fala dunamis ou dínamos. Né, que é o poder conhecido como poder do Espírito Santo também, a mesma raiz. Ou seja, você carrega um poder explosivo que quebra cadeias, que liberta cativos, que apesar das circunstâncias adversas, o Senhor garante que Ele está com você e que nele você e sua casa é mais que vencedor. Agora, como Pedro, se tirarmos os olhos de Jesus, a gente cai de uma vida abundante. Não é ser rico, não é ter tudo e nem isso vai nos satisfazer, mas nele ter contentamento na presença dele, desejo estar na casa dele. Davi disse, Senhor, está aqui na tua casa um dia me é mais valioso do que 1000 dias em outros lugares. Olha o nível que ele dava para as coisas de Deus. E nós estamos invertendo. Viemos para a igreja carrancudo, já acho um absurdo, ter que esperar. Quantas vezes acaba o culto, você sai arrastando o filho para ir embora, ninguém te vê, não tem comunhão com os irmãos. Uma vida de murmuração, né? E inclusive, pastora, você falando assim, eu fico pensando, gente, como o evangelho é simples. O evangelho é simples, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo é simples. Muitos dificultam o evangelho, elaboram, né, com palavras assim tão difíceis, mas servir a Deus e viver a palavra é simples, não é fácil.
mas é simples. Não devemos dificultar, inventar coisa, ler a Bíblia. Ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que nos ensine, porque essa vida abundante, ele nos promete para aquele que ouve, obedece e pratica a palavra. Então, se a gente está em Cristo, ouve a palavra e pratica ela, obedecendo ela, essa promessa é para essa pessoa. Essa promessa de abundância, de vida com plenitude, né? Que nós possamos realmente ouvir a palavra, viver praticando essa palavra. Com certeza teremos uma vida abundante, uma vida simples, no contexto, no sentido de não procurar coisas grandes. Não é a grandeza que vai fazer a mudança, é a obediência. Que nós possamos obedecer essa palavra e estar firmados, né? Firmados em Cristo, deixando Ele governar a nossa vida. Quando Ele tem o controle de nossa vida, como é alegre uma família que tem Jesus, né? Uma família abundante, onde os filhos sentam à mesa, obedecem aos pais, onde podemos compartilhar as nossas frustrações, as nossas alegrias, as nossas decepções. É isso que o Senhor quer para nós, onde um pode se apoiar ao outro, onde não há uma competição entre os familiares, mas sim uma união, uma harmonia, onde um ajuda o outro. É isso que o Senhor quer para nós, e eu creio que todas nós aqui estamos lutando para isso, né, irmãs? Caminhando todos os dias, dia após dia, no caminho da verdade. É isso que o Senhor quer para cada um de você que está aí também nos assistindo e participando aí no chat. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos pensar um pouco aqui sobre a vida abundante. Muitas pessoas acreditam em ter a vida dos sonhos, conquistando coisas, realizando coisas. Mas a vida dos sonhos não está atrelada a nenhuma dessas coisas. Você pode ter o ensino médio ou ter um PhD. Você pode morar numa favela ou morar num condomínio de mansões milionárias. Você pode andar a pé ou ter uma Ferrari. Não importa. Se você não conhece a Deus, você nunca terá uma vida abundante. A vida abundante diz respeito ao fato de você conhecer a Deus, ter os seus pecados perdoados e desenvolver uma vida de comunhão com Deus diariamente. Quando a gente se relaciona pessoalmente com Deus e o conhece por meio das Escrituras, nós desfrutamos de uma paz, de uma alegria muito completa. Nós podemos ter coisas ou podemos não ter coisas, e isso não será algo que vai nos direcionar ou tornar o nosso propósito de vida. Se nós estamos vivendo uma vida em Deus, conhecendo, desfrutando do seu amor, da sua alegria, desfrutando do enchimento e da morada do Espírito Santo em nós, como aquele ser residente e presidente na nossa vida, se essa relação de comunhão com Deus, de alegria, de louvor a Deus, for uma realidade em nós, nós seremos completamente satisfeitos. Não é porque nós fomos machucados em nossas emoções ou porque não fomos machucados nas emoções, não é porque a gente nasceu de uma família teoricamente perfeita, porque isso é um mito, não existe família funcional, não existe nenhuma família perfeita. Enquanto o homem for pecador, enquanto a gente viver nessa vida, nós teremos dificuldades. Mas apesar das dificuldades, apesar da nossa origem, apesar da nossa dor, apesar dos nossos traumas, apesar das nossas feridas, nós podemos sim viver a vida dos sonhos. O que é a vida dos sonhos? É alguém que decide amar a Deus e entregar toda a sua vida a Deus e confiar plenamente em Deus. E não é uma vida focada em sonhar de forma egoísta, em fazer a viagem dos sonhos ou ter a casa dos sonhos. Não. Nós podemos até ter isso, mas isso não será o alvo final. Nós não vamos nos mover em tudo quanto fazemos, toda a nossa energia, canalizando nessas coisas. Por quê? Porque a nossa prioridade é o reino de Deus. Diz a palavra de Deus que nós devemos buscar o reino de Deus e todas estas coisas que nós buscamos nos serão acrescentadas. Que Deus possa abençoar você e que você viva a vida dos sonhos, amando a Deus e conhecendo plenamente.
Irmãos, para compreendermos se nós de fato estamos tendo uma vida abundante, nós precisamos olhar para o significado de vida abundante, que, resumindo toda a nossa aula, quer dizer uma existência marcada com propósito, paz e alegria que se encontra apenas em Cristo. Essa abundância, ela não se limita a bens materiais, mas se manifesta em um coração renovado, repleto de amor, compaixão e um desejo genuíno de servir ao próximo. Se você tem todo esse sentimento, então você tem vida abundante. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das marcas também mais latentes, né, de um cristão que tem uma vida, que vive essa vida abundante, é a gratidão. Como nós já dissemos, né, a questão da ingratidão. A gratidão é um princípio bíblico e é uma chave para a vida abundante. Ser grato abre as portas da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Nós temos ali o texto de Colossenses 3,15, que diz que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, nós temos aí um outro princípio, que é a gratidão, que é a memória do coração. O seu coração, ele vai sendo alimentado pela gratidão que você exerce. Não é verdade? E aí nós temos assim, as pessoas às vezes elas têm dificuldade em lembrar daquele que um dia ajudou, que estendeu a mão, né? Tem dificuldade em honrar as pessoas em suas ajudas que foram ministradas sobre a sua vida, porque nós sabemos que Deus é quem faz as pessoas nos ajudar. É Ele quem ministra as bênçãos sobre a nossa vida. Então, se Deus levantou um irmão para ajudar você na sua vida, seja grato, porque, na verdade, é a mão de Deus que está sobre ele. E, do mesmo modo, a ingratidão, ela fecha, ela cerra as portas da graça para as nossas vidas. Quem não se lembra ali do povo hebreu que recebeu liberdade, mas ficou tão aprisionado à murmuração que perdeu o direito de herdar a terra prometida? Né? O princípio de trazer à existência as coisas pela palavra também existe com as palavras ruins, tanto com as boas quanto as ruins. Quando você clama, quando você declara bênção, declara vitória, a vitória vem, a bênção vem. Quando você murmura, reclama, a murmuração, ela acaba se tornando em maldição na sua vida. Então, da mesma forma que você traz as bênçãos à existência a partir das suas declarações, as maldições também existem porque você continua reclamando. Então, nós, continuamos reclamando. Então, vamos, em nome de Jesus, nos livrar desse pecado da reclamação, da murmuração, da ingratidão, porque isso não condiz com a vida do cristão, é até um contrassenso, não é mesmo, irmãs? Você ser um cristão e ser um murmurador, e ser um reclamador, e só reclamar, só ver defeito, só ver coisa ruim, não conseguir agradecer a ninguém, perder a memória, me ajudou, mas eu esqueci, e por aí vai. Então, nós precisamos cultivar um coração grato, porque o Senhor se agrada desse coração que é grato, desse coração que é feliz por aquilo que recebe. Muito bem colocada, irmã Areta. E fechando, não há como conceber uma vida abundante sem aquele que testifica sobre ela e dela, o Espírito Santo. O Espírito Santo, desde quando Jesus ascendeu aos céus, ele é o ajudador da igreja. É ele que lança a luz sobre toda a obra da redenção. É ele que ministra essa verdade em nós. E sem sermos cheios do Espírito Santo, nunca teremos uma vida em Deus plena. É por isso que tudo vai concorrer para você não ter uma vida de oração. Porque sem cultivar uma vida de oração, não tem como nós sermos plenos do Espírito Santo, muito menos termos vida plena, que reflita de fato aquilo que a Bíblia nos ensina a viver. Nós estamos vivendo uma geração, como foi muito bem falado aqui, a Flávia colocou, a Areta também, uma geração de muitos ouvintes. Jesus vai finalizar o Sermão da Montanha acusando aqueles que estavam ouvindo de que a maioria era, na verdade, ouvinte, mas não era praticante, e que a maioria estava num destino certo. Qual seria o destino? Suas casas sofreriam forte ruína, porque o dia mau iria vir,
ia testar o fundamento, e quem só ficou ouvindo e não colocou em prática, e ninguém, irmãos, não se engane, ninguém vai conseguir uma vida de piedade autêntica se não for com base na oração, jejum e palavra. Sem oração você pode até ler a Bíblia, mas você nunca vai descer as verdades de fato que o Espírito Santo, que é o autor dela, queria ministrar se você não tiver vida de oração. É a vida de oração que te confronta, é ela que te esconde, ela que denuncia o seu pecado, ela que mostra o quão insignificante você é, o quão grande Deus é. À medida que nós vamos orando mais parecido com o mestre nós vamos ficando. Então, quando nós conseguimos unir o tripé de oração, palavra e jejum, você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque não há ninguém na Bíblia que foi cheio do Espírito Santo que não uniu esses três. Aqui ela falou, não é, de Estevão, um homem de oração, um homem de palavras, pregou um sermão enorme que transitou sobre toda a história de Israel, um homem tão cheio do Espírito Santo que foi capaz na sua morte, como a Marita falou, o justo se difere até na morte. Na morte ele não só perdoou, mas ele pediu que Deus também perdoasse os seus assassinos naquele momento. Então você veja, o crente cheio do Espírito Santo, ele vê como o céu vê. Ele é a semelhança de Deus. E eu quero dizer para você que me ouve nesse dia, nós precisamos urgentemente buscarmos o Espírito Santo. Deus disse, olha, até os pais que não são bons pais sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais, se vocês me pedirem o Espírito Santo, você acha que Deus negaria? Então ele está dizendo, me peça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai esculpir o caráter de Cristo em nós. E nós, irmãos, somos obstinados. Nós queremos uma vida completa, mas completa ao nosso modo. Uma vida de sucesso, uma vida business. Mas não é esse o propósito do Espírito Santo. Nos esculpir para a eternidade não é fácil, é uma obra que só o Espírito Santo vai fazer. E eu não sei vocês, mas para mim, a minha maior dificuldade na caminhada é a rotina de oração. Porque todos os dias nós vamos ser desafiados. Você terá que fazer uma escolha de se esconder, porque parece que o seu dia vai lutar para você não conseguir. E você vai ter que estabelecer um horário e dizer, Senhor, vou ser fiel. Por quê? Porque nós seremos desafiados a fazer tantas coisas na casa de Deus e dizer, só não ora. Pregue, cante, faça tudo. Aqui na igreja nós temos um lema. Não faremos nada sem oração e faremos com quem ora. Então que o Senhor possa suscitar você a voltar. Talvez você está desanimado com a sua vida de oração, mas começa de novo. Vai voltando, porque o Espírito Santo quer te encher, para que através de você, toda a sua parentela viva uma vida de plenitude em Deus, em Cristo Jesus. Pastora Renata falando, gente, não tem como não sentir, né, a presença de Deus aqui, porque não tem como você viver... experimentar essa alegria, essa plenitude, essa vida abundante sem o Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você também tem o fruto do Espírito, que é alegria, que é amor, que é paz, que é contentamento, domínio próprio. Tudo isso nos faz ter essa vida abundante. O próprio Espírito Santo, se ele estiver em nós, nós teremos essa vida abundante. E a Renata falando, pastora, falando sobre a oração, eu fiquei pensando, gente, a gente tem que orar até sem vontade, mas orar até que dê vontade, orar mesmo com tantas dificuldades, com tantos afazeres. E quando você começa a experimentar essa alegria da oração, essa experiência de vencer e romper, porque todos os dias a gente está enfrentando isso, você vê como você ganhou. Você não perde orando, você ganha. Infelizmente, meninas aqui, irmãs amadas, eu passei uma experiência que eu orei muito por uma situação, por uma cura, e orava 24 horas, não dormia, fiquei dias e noites sem dormir, andando pelo hospital orando, e eu falei, Senhor, eu quero que quando eu tinha tanta fé que a vitória ia chegar, que eu falava, Senhor, quando a vitória vier, eu não quero passar por isso de novo para ter que orar assim. Eu quero manter uma vida de oração, e não é fácil, irmãos, porque enquanto a gente está sofrendo, a gente está passando por dificuldade, a gente acha tempo, a gente encontra tempo, a gente ora, na hora de dormir, não dorme, mas ora caminhando, fazendo isso ou uma coisa e outra. Não se importa se alguém está olhando, se você está chorando, se você está falando em línguas estranhas, mas quando vem a abundância, quando vem a alegria, o descanso, aí nós nos afastamos do Senhor. Isso entristece o Espírito Santo, porque ele está conosco todo o tempo. Como a pastora disse, é só pedir, é só buscar, e ele vai nos dar. Então que nós possamos, irmãs,
irmãos, ter essa vida de oração constante. Pedir ao Espírito Santo que venha nos completar, venha nos encher, que sejamos cheios, que não haja espaço em nós, para que o Espírito Santo possa ter todo o controle de nossas vidas. Com certeza teremos uma vida abundante aqui nessa terra e na eternidade, uma vida com o Senhor, né, irmãs? Amém. Glória a Deus, irmãos. E agora nós vamos para um momento muito importante da nossa aula, que é o momento do ofertório. Então nós queremos te convidar a ofertar neste momento. Já está aí passando para você na tela nosso Pix, nosso PicPay, nossa conta bancária, e também te convidamos a fazer parte dos 1000 valentes. São aqueles que nos ajudarão a comprar este espaço que você já está vendo aí. Queridos, esse espaço, ele nos agrada as crianças, atende aos teens, atende aos kids, atende os adultos. Então é um espaço precioso para esta igreja. Você está sendo convidado a ser um 1000 valente e também está sendo convidado a ofertar, amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E agora chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos ver se os irmãos absorveram bem a nossa lição. Pergunta de número 1. Como o Evangelho de João 10 apresenta o Senhor Jesus? Letra A, como Salvador do mundo. Letra B, como general de guerra. Letra C, como bom pastor. Letra D, como Deus soberano. Tempo na tela. Se você respondeu letra C, o bom pastor, você acertou. Pergunta de número 2. O que identifica a vida abundante? Letra A prosperidade financeira, que permite realizar sonhos nessa terra. Letra B, a ausência de problemas e enfermidades. Letra C, viver o hoje, pois o amanhã a Deus pertence. E letra D, a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito Santo. Tempo na tela. Se você respondeu letra D, a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito Santo, você acertou. Pergunta de número 3. A vida abundante prometida por nosso Senhor? Letra A, preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Letra B, tem a ver apenas com a esfera do corpo. Letra C,
afeta apenas o espiritual e não o material. Letra D, tem a ver somente com bênçãos materiais e a prosperidade financeira. Tempo na tela. Se você respondeu letra D, você errou, infelizmente. A resposta correta é a letra A. Preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Quarta e última pergunta. A promessa de vida abundante feita pelo Senhor Jesus, letra A, está disponível apenas ao povo judeu, alvo original da salvação. Letra B, pode ser alcançada por meio de longos períodos de jejum e penitência individual. Letra C, está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento com Deus e também influencia a família. Letra D, não está disponível no plano terreno, só teremos vida abundante no céu. Tempo na tela. Se você respondeu letra C, parabéns, você acertou. Continue ligado para o final da nossa aula. Até breve. Queridos, nossa aula está chegando ao fim. E para encerrar a nossa aula, eu não posso deixar de desejar a vocês uma vida plena, abundante na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. E como disse Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco. Que você possa ser grato sabendo que a eternidade com Cristo já começou quando você nasceu de novo com Ele. Você já é um representante do céu na terra. Você já vive, como o pastor Jairo tem pregado sobre John Milton, um jardim recuperado. Porque em Cristo nós já estamos assentados pela fé em regiões celestiais. Então que você possa ter uma vida abundante do Espírito aí. Deus abençoe. Amém, que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto dele sobre você e que você receba vida abundante e plena no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, né, irmãos, desenvolver, manter esse relacionamento diário para que nós possamos ter uma vida abundante. Porque se nós desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor, com certeza, nós teremos uma vida abundante. E para encerrar a nossa aula, irmãos, quero convidar a irmã Flávia para estar orando. Amém. Vamos orar. Pai querido, te louvamos, te exaltamos e agradecemos a Ti por estes momentos maravilhosos aqui, estudando a Tua palavra. Amém, Jesus. Que possamos, Senhor, de fato experimentar essa alegria, Senhor, de ter o Senhor completando e não deixando nenhum espaço para que nossas vontades, ó Deus, venha a ter voz, mas que o Senhor possa governar a nossa vida. Amém, que possamos ter uma vida abundante em Ti, Senhor. Que possamos ter relacionamento, Senhor, com o Senhor diário. Amém, que nossa maneira de viver possa, Senhor Jesus, agradar a Ti em tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe.